meus amigos do Facebook, daqui a pouco tem YouTube e Instagram. Mesmo a live a gente passa, né? Um vídeo só. Bom dia para vocês todos. Hoje é o dia 13 de outubro de 2022. Hoje é quinta-feira. Também era uma quinta-feira, em 1949, quando nasceu na cidade de Icó, o cantor Raimundo Fagner Cândido Lopes. O cantor Fagner, porque ele está fazendo hoje quantos anos, né? 73 anos, né? 73. Então ele nasceu na quinta-feira, hoje também é quinta, viu, Fagner? Quinta-feira, viu? Aliás, eu fui muito amigo do pai dele, Velho Fares, que vivia mais no meu escritório, conversando eu e ele, Fernando Holanda. Através do Fernando Holanda eu conheci muita gente, através de mim o Fernando conheceu muita gente. No meu escritório sempre pontificaram as presenças do Fares, pai do Fagner e do Fares Lopes, que foi presidente da federação, foi também de Fortaleza Esporte Clube, foi meu colega de clube, né, como diretor, e também o Luiz Assunção, de saudosa memória. O homem disse a Mariquinha, foi ele que escreveu, disse a Mariquinha, que o vocalista tropicais do conjunto também canta, o Dominguinhos gravou muito bem. E o J. Mendonça, que foi precursor do Luiz Gonzaga. J. Mendonça, José Fernando Mendonça, eu acho que foi ele que cantou pela primeira vez o Sabiá, que ele gravou. Ele era juazeirense, do Juazeiro do Norte, e foi para o Rio de Janeiro. Ele gravou, ele deixou uns LPs dele na minha mão, J. Mendonça, que a Rádio Universitária toca músicas dele às vezes, e ele, nos discos dele é José Fernandes Mendonça, eu chamava de J. Mendonça e tal, e ele deixou esses discos comigo, foi embora, morreu, né? Ele teve um problema lá, foi discriminado com o Jorge Fares e o Nilton Teixeira, que eram da UBC, que a UBC mandou o José Fernandes para Fortaleza para ser o representante da UBC no Ceará. Acho que foi de propósito, porque o José Fernandes, o J. Mendonça era um cantor muito bom, e essa besteira, o propósito é o seguinte, porque na época que mandaram foi as coligações, as entidades musicais foram coligadas, criado o SDDA, Serviço de Defesa de Direito Autoral, e eu fui ser advogado aqui no Ceará, Nordeste todo, sob o comando do Sadi Faus, Gilmar Lima Verde, já morreram. Aí o J. Mendonça veio para cá, ficou sem emprego, né? Sem sucesso. A Setembrina, Forró do Mané Vitor, gravado com ele, bonito, viu? Aí, o que eu fiz? Mendonça, eu te dar aqui um emprego aqui no STDA, arranjei com o Sargui, para ser o motorista da caminhonete do STDA, para fazer viagem no interior e fazer autuação de usuário. Mas ele morreu e ainda hoje eu tenho esses LPs dele lá em casa. Tem o LP, tem muitas músicas, é porque estou meio arranhado. Eu tenho duas radiolas que tocam ainda discos de 78, 45 e 33. Então, esse é um histórico. Também o dia de hoje, o dia 13 de maio, escute bem, é a aparição de Nossa Senhora de Fátima, lá na cidade de Fátima, em Portugal, para os pastorinhos Francisco Marto, Jacinta e Lúcia. Eu estive lá em 2017, no centenário.
Mas no dia 13 de outubro, exatamente o que Fátima revelou para os pastorinhos, como talvez aqueles três segredos, não sei quais foram, mas parece que foi porque o dia 13 de outubro, exatamente 1917, foi o dia que o sol esfriou, que falam muito disso, né? E que mais de quase 100 mil pessoas lá em Fátima, Portugal, é o que a história conta, né? Assistiram a essa aparição do sol esfriado, né? O sol sem cor, sem coloração, sem brilho, clareando muito pouco e tal, né? Não era eclipse, não era nada, é o que falam, né? Eu não sei se eu estou errado, porque faz tempo que eu aprendi isso. Então, bom dia para vocês, né? Não é só uma curiosidade. Tem também outras coisas que aconteceram no dia 13, é o dia que existe a superstição, é o dia que dizem que é o dia de São Jorge Guerreiro, mas eu sei que São Jorge, que é padroeiro do Rio de Janeiro, é no dia 23 de abril, né? Bom, mas vamos deixar dessa muita conversa. Eu falar sobre duas coisas hoje. Eu vou falar de prisão em segunda instância e falar também. Eu escrevi um artigo muito longo, mas não foi completo, não. Tem muita coisa que faltou. Eu não queria ser muito prolixo. No Facebook, quem está inscrito no meu canal pode assistir, pode ler. Mas eu vou falar também sobre o suposto ou o falso testemunho. Vocês me lembram, o doutor Robert Balco está aqui para me lembrar se eu me esquecer. Pessoal, quando se trata de Bolsonaro, o nosso homem que resgatou a credibilidade do Brasil no estrangeiro, enquanto de um lado só o sistema de consórcio de imprensa, que não tem nada de consórcio, é só Globo lixo, escolhemos o Brasil lá no estrangeiro, nós começamos a ver o Brasil começar a ser visto como celeiro do crescimento. Pense aí, inflação muito menor do que a inflação dos Estados Unidos. 3 vezes ou 4 a deflação. Combustível, menor preço da gasolina do Brasil. Agronegócio, fazendo tudo pelo mundo, alimentando 1 bilhão de pessoas. Aí, eu estou dizendo isso para ver o que é que aconteceu ontem, dia da Nossa da Paz. Eu me lembro que o nosso presidente esteve na igreja de Nossa Senhora da Aparecida no ano passado, no dia 12 de outubro. Ele esteve no Círculo de Nazaré também. Agora, só porque ele esteve ontem e não em outro, a CNBB soltou uma nota. A nota muito da besta. A nota que acha a Igreja Católica não pode ser confundida com política. Eu não posso estar dentro de uma igreja fazendo política. E até poderia. A liberdade de expressão. O presidente foi muito aplaudido, levado nos braços, bem dizer, nos braços da população. No sentido figurado. Lá em Aparecida, a multidão atrás dele. A Globo lixo que ele foi vaiado, mentira minha. Jovem Pan publicou todas as imagens. Vai bem. Aí a CNBB, em vez de se incomodar com o comunismo que tenta dominar o Brasil, porque essa tal de... Não, nome. Depois eu me lembro. Eu estou dando me esquecer assim, para depois retorna esse que tem mais de 80. Tem 82. Vou para os 83. Aí, dá uma nota, dizendo não sei o que, eu quero besteira, porque todo mundo sabe que tem uma corrente aí da Igreja Católica e Evangélica, que é um bocado de comunistas. Entendeu? Foi lá para o Círculo de Nazaré, um imbecil de um padre, disse lá que aqui não é lugar de pedir voto. É lugar de pedir voto. Que ele foi lá várias vezes já. É lugar de pedir voto, tem o direito de pedir. Todo mundo tem o direito de pedir dinheiro, pedir bola, só não tem direito de fazer o que o Lula manda, roubar celular, roubar, entre aspas, né? Não pode, entendeu? Isso é que não tem direito.
Mas de pedir, você pode pedir em qualquer canto. Até mesmo dentro da igreja. Quando é que está proibido isso? Eu sou católico. Entendeu? E o Bolsonaro também é católico. A mulher dele é evangélica. Eu conheço, dentro da minha casa, eu sou o torcedor do Fortaleza e o resto do dia é Ceará. Não tem nada a ver com isso. São meus parentes. Se eu sou casado, católico, com mulher que é evangélica, não tem nada a ver com isso. Então a CNBB deveria dar uma nota. Ela defendendo para o mundo todo, não só a CNBB, mas o Papa, com relação ao Daniel Ortega, muito aplaudido pelo Lula, bandido que quer tomar saquear o Brasil. Entendeu? Daniel Ortega está mandando prender padre, sequestrar padre, fechar a igreja católica, expulsar freira, padre, evangélico, todo mundo de lá. Igualzinho o Xi Jinping lá da Coreia do Norte. O que vocês querem mais? Aí os Cid Nazaré muito. Por que proibição tem? A Constituição Federal, pessoal, garante o amplo direito de ir e vir. O direito de liberdade de expressão, liberdade de comunicação, manifestação de pensamento, expressão. Só quem não aplica essa regra da Constituição, artigo 5º, incisos 4º, 6º e 9º da Constituição Federal, são ministros do Supremo Tribunal Federal, não são todos. O inciso 6º da Constituição Federal, artigo 5º, trata da absoluta liberdade de culto ou crença religiosa. Até os macumbeiros da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, do Satanás, se você quer botar um termo de capeta, você pode botar. Que no Brasil é livre, é crendice religiosa. E nós temos aí como ateus. Lula é ateu, todo mundo sabe disso, usaram o nome deles em vão, moleque desse. Eu acho que se o Bolsonaro for subir no Morro do Alemão, na Complexo, como o Lula fez ontem, é capaz do Morro não aceitar. Primeiro que bandido só vota em bandido. Está provado que 99% dos presos, especialmente o pessoal da droga, não votaram no Lula. E ele subiu o Morro do Alemão com a Janja. Ai, tem o nome assim na cara do cacete. Aí subiu, tranquilo, e vestido de banco com boné do tráfico. Ele está de banco que a Simone Tebet é capaz de deixar só por vermelho para não dar muito a entender. Aí ele subiu e foi falar com os colegas dele. Livre, leve e louco. Quando qualquer cidadão subir o morro, na favela do Rio, tem que ter consentimento do chefe lá do tráfico, tá certo? E o Lula andou tranquilo. Agora vamos lá em Alagoas agora. E o Lula deve estar lá hoje, ó. O negócio é tão feio, pessoal. Eu faço aí. Olha essa daqui. Doutor Alberto, aqui, Alberto Barroco, eu faço isso, sabe por quê? Olha o que acontece. Esse Paulo Dantas, vocês sabem que agora nós estamos com dois Renan Calheiros. O velho que não tem vergonha descarado era o relator da CPI do lixo. E o filho agora também é senador. O velho vai acabar de cumprir 4 anos e o filho entra começando para 8 anos, né? É a vergonha. Aí, esse tal de Paulo Dantas, Alagoas não tinha vice, porque o vice tinha sido eleito prefeito aí, senhor, e assumiu. Tinha só o governador, que é o Renan Filho. Aí, o patrocinado Renan Calheiros, que era presidente da Assembleia, assumiu o cargo de governador, porque o Renan Filho se desincompatibilizou para ser candidato a senador. Diz que ele renunciou, não podia e tal, aquele negócio todinho. Não entendo isso não, viu? Eu não quero nem entender. Esse Paulo Dantas ficou lá. Aí, descobriram, aí chama de rachadinha, não é rachadinha não. Ele estava roubando os cofres públicos para botar com o nome de funcionários fantasmas. Aí fulano, assim, na folha de pagamento aqui, que não existe. Bota o CPF do cão, qualquer coisa. Aí comeu mais de 54 milhões. De 2019 para cá ele estava comendo. Começou quando ele era presidente da Assembleia. Aí, para a ministra Laura Tavares,
botou ele fora do cargo, né? Você sai, você pode continuar como candidato a governador do estado, mas não pode continuar no cargo. Olha aquela exclamação. Ontem, dia de Nossa Senhora da Aparecida, já saiu uma nota. Ministros do Supremo Tribunal Federal que estão do lado do Lula, lógico, todo mundo sabe disso, exigem que a Laurita Vaz coloque em pauta de votação urgente a liminar dela de afastamento dentro do cargo de governador, porque o Renan Calheiros foi para as redes sociais, deu entrevista com o Lamar de tudo, o Lula vai lá, Alagoas, na parceria de outro ladrão, da cobertura a ele. Aí vocês vão ver, quer dizer, já porque é Bolsonaro, porque ele fez menos um para esculambar o Bolsonaro. Onde é que você tem vergonha, tem cara de esculambar o Bolsonaro? Você aí que é lixo. Entendeu? Aí ficou esse Vanderlei Neto, agora é o governador, né? Isso também não cheira bem também não. E o Renan fez aquela exclamação, e nós vamos ver o quê? Vamos ver aí, porque é muito sintomático, rapaz. A apuração, Bolsonaro estava com mais de 60%, de repente o João parado, e de repente de novo o seu mãozinha, né? Mãozinhas, só com 4 dedos, né? Uma mão com 4 dedos, ao todo 9. De repente passou do Bolsonaro, é muito sintomático. Dá até para entender o que acontece lá no TCU. Olhe bem. Quando no TCU, ministros, contra 14 pareceres técnicos, condenaram o Deltan Dallagnol. No dia de janeiro, eu estou lá, procurador lá, a devolverem 1.800.000 e mais, 200.000 de multa desviado da Lava Jato. Aí deu parecer favorável ao arquivamento do processo, e esses ministros, tudo estão de Bruno Dantas, que é o mais satanás que tem lá, que é do PT, eles condenaram. Aí o resultado é que o Deltan conseguiu, da 6ª Vara Federal de Brasília, suspender essa, porque é horrível, né? Essa edição do TCU, está lá, e ele é deputado federal. Outra coisa incrível aconteceu com a nossa Damares Alves, uma mulher muito séria, muito dedicada às mulheres e às crianças, ministra do Ministério das Mulheres e Direitos Humanos. Ela denunciou a tempo, o jornal Globo, a Rede Globo, divulgou o quê? Sobre o escândalo de pedofilia que havia lá no arquipélago de Marajó. Só um parênteses. Eu conheci a cidade de Soure e Caju, não sei se tem o mesmo nome, se mudar não, que são na ilha de Marajó, lá no Pará. Vi muitos búfalos, lá tem muito búfalo, entendeu? E lá diz que até, meus amigos, eles estupraram até criança de 8 meses de nascida. Que a Globo divulgou, manchetes da época, notícias, que a Polícia Federal está investigando e tal. Quando é agora, descaradamente, pediram para processar a Damares Alves por prevaricação. E a Globo divulgou o escândalo, porque ela devia ter tomado providência na época que ela era ministra, ela só omitiu a prevaricação. Quando os inquéritos estão tudo andando, os processos criminais, e ela lembrou esse fato. Isso é horrível. Senhores, o nosso presidente Bolsonaro tem que ser reeleito. Tem. Porque, olha, essa teoria da libertação, lembrei agora, que tem agora influenciando católicos e evangélicos. Essa teoria já se meteu com o seu comunismo lá dessa gente. E o Brasil não pode ir para o retrocesso. Olha, eu quero que vocês peguem o YouTube, pois sem querer eu abri uma live do Luiz Airão, um grande cantor. Meus amigos, se existe um homem sério, é o Luiz Airão.
o cantor, canta lindo, viu? Ele estava fazendo uma live mostrando ao povo, especialmente o nordestino, ele narrando, pessoal, vamos reeleger o Bolsonaro, 22, porque é incrível o que estão fazendo com o Brasil, querem fazer com o Brasil. Como é que se pode? Como é que pode um ministro supremo, outro ministro supremo, mais um, mais outro, mais ministros do STJ que estão na compulsão do TSE, 2 ministros, tem um, eu ressalvo o nosso grande Raul Araújo, que ainda não se meteu nessas coisas, mas o que está nesse Benedito Gonçalves, esse tal de Paulo de, como é o nome dele? Paulo de Tasso Lima, né? É outro. Rapaz, esse Benedito Gonçalves tem sido o Satanás contra a Constituição Federal. Não pode. E outra, o Bolsonaro, ele tem, olha, ele pode ser um cara afobado, um cara que de vez em quando solta impropérios, mas vocês têm que ter consideração e respeito a ele. Primeiro, que ele é o presidente da República. Segundo, que ele nunca praticou um ato contra a democracia. Quem pratica atos antidemocráticos são Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin e Carlos Lewandowski, Toffoli e auxiliares, porque tem os outros, vão na onda, como a Rosa Weber, Caminho do Gilmar Mendes, pessoal. Então não se pode confundir as com lugares. Quando foi que o Lula vestiu a roupa branca? Está vestindo agora porque a Simone Tebet aconselhou. Quando foi que o Lula foi para o meio da rua e foi aplaudido? Ele é aplaudido pelos colegas dele dos presídios, o pessoal do MST, o pessoal do Complexo Alemão, como ele esteve lá ontem, o pessoal dos sindicatos. Ele só se reúne nos fundos de quintal, nos porões da vida, nos subterrâneos, porque vamos reunir com o empresário fulano e tal, fulano, aqueles mesmos que mamaram nas tetas do governo. Ninguém vê esse Lula. Eu duvido que ele tenha coragem de fazer com o Bolsonaro, sair do meio da multidão, entrar num restaurante, comer um frango assado, convocar um cinegrafista para sentar ao lado dele, comer uma pizza, comer um pastel. Agora, meu amigo, o saco de filó também enche. Porque, meu amigo, desde o dia 1º de janeiro de 2019, que a Globo agride o presidente da República. Depois veio a CNN, agridem. As duas empresas, 2 grupos que agridem o nosso presidente. Eu acho que ele tem um saco de filó. Sabe por quê? O cara levou uma facada mortal daquela, pessoal. Agora, fica elogiando bandido de novideiros, o cara que saqueou o Brasil. Ainda os caras dizem, olha o que eles divulgam. O Bolsonaro está aproveitando a bandeira brasileira para fazer campanha. Que conversa, desde o dia que ele assumiu, que hasteou a bandeira brasileira, que nunca mais ela desceu, ela ficou a meio pau, com o luto pela morte da Rainha Elizabeth, outras causas. Mas ele nunca abandonou a nossa bandeira, ele nunca deixou de falar nas coisas do Evangelho, nunca ele deixou de saudar Deus, pátria e família. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O cara prega democracia. Quando eles 4 dias da Constituição Federal, me mostre uma só coisa que arranhou a vida do Bolsonaro nas ruas do Brasil. O 7 de setembro do ano passado, de tanto sofrer, o xingamento, a coação, a verdadeira coercibilidade por parte de ministros irresponsáveis do Supremo Tribunal Federal, ele chegou a dizer indiretamente, dando a entender que estava perto do artigo 142 da Constituição Federal,
E se ele ameaçar o 142 da Constituição, ele não está fazendo mais do que o dever dele. O artigo 142 é um instituto constitucional. É um instituto previsto no artigo 142 da Constituição Federal, próprio para defender o Brasil desses canalhas vermelhos que estão acabando com a pátria do Brasil e querem destruí-la, como destruíram até o dia 30 de dezembro de 2018. Porque dizer que o Michel Temer fez essas coisas, fez só uma coisa, a reforma trabalhista, mais nada. E essa reforma foi uma luta ferrenha do pessoal que apoia o Bolsonaro na época. Vocês vejam a força do Bolsonaro tamanha. Olhem bem, aqueles que apoiaram o Bolsonaro na eleição de 2018 foram os mais votados. A tal de Joyce Hasselmann, mais de 2 milhões de votos. Brigou, esculambou o Bolsonaro, desceu, tirou 2% de voto como candidato a prefeita. Agora ficou na rabeira com os gatos pingados de voto, não foi eleita. Alexandre de Frota também. Agora quem vai esperar, aqui acolá, porque ele é da Globo e quer fazer o gosto da Globo e da direita, esse tal J. Cajuru. Jorge Cajuru, viu? Ele é da Globo, sabem disso, né? E ele anda meio de banda com o Bolsonaro. Ele ainda tem 4 anos de mandato, porque ele é senador. É 8 anos, já cumpriu 4. E mais outra coisa, senhores, olha, vocês podem ver que agora mesmo a força direta é tão grande que o PL elegeu um monte de deputados, senadores, maioria agora, entendeu? Vocês vejam uma coisa, aí de dar, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, foi condenado no mensalão, não sei de onde, eu digo que foi, se ele foi, quer dizer que o Centro é pai de um ladrão, o pai é ladrão, o Lula é filho dele, porque os dois roubaram. O Valdemar, o Bolsonaro podia estar em qual partido? Seria o partido do Lula? Seria qual do Luciano Bivar, que queria fazer o diabo com ele e não aceitou? Veja aí, a força do homem é tão grande. Aqui está Tarcísio Gomes de Freitas, você vai ser governador de São Paulo. Já está no primeiro turno, passou, vai para o segundo turno com votação maior do que o Fernando Haddad, que foi o pior prefeito da cidade de São Paulo. Entendeu? Aqui, infelizmente, nós vamos ter mais um comedor de merenda. Com o governador. Capitão Wagner fez uma besteira. Ele apoiava o Bolsonaro por trás das cortinas, porque ele não podia dizer expressamente, porque tinha uma doidinha, que era candidata para o cargo de presidente da época, com 44, que era o nome dele. Essa tal de plano dela, Mayra Gabrini, sei lá, aquela que disse a 20 anos, não, essa não foi não. É aquela que teve lá no debate, você quer? Aí ele não pôde. Aí, resultado, levou chumbo. O Camilo Santana foi eleito pelo PT. Por quê? Por causa da fraqueza do Ciro Gomes, que entregou ouro ao bandido, e o Roberto Cláudio não foi eleito. Nada, perdeu tudo, o Ciro acabou, o curral dele acabou. Então, senhor, nós estamos numa democracia e nós temos que preservar a bandeira brasileira. Ela não é instrumento de eleição, ela é instrumento permanente nosso. E quando foi que o Bolsonaro abandonou a bandeira brasileira? Desde o começo ele não abandonou. Só agora estão vendo isso? O 7 de setembro do ano passado, o 7 de setembro desse ano, uma multidão enorme que provocou. Aí o ministro, o senhor, era só que vamos tirar essas imagens do 7 de setembro pelo princípio da igualdade, está ofendendo o outro candidato. Por que não bota o Lula nas ruas para fazer uma multidão? É só o pessoal de preto quebrando tudo e ainda é tido como o pessoal
que antifascista, pessoal que defende a democracia, só na cabeça pelada e oca de quem não tem o que fazer. Bom dia, pessoal. Eu vou agora falar duas coisas. Olha, a prisão de segunda instância. Meus amigos, o Supremo Tribunal Federal, que é o partido puxadinho do PT, só pode ser, pelo fato. Porque quando no governo do Lula modificaram totalmente o artigo 283 da Constituição Federal, aliás, do Código de Processo Penal, somando o artigo 5º, inciso 61, com o artigo 5º e 57 da Constituição Federal, porque se eles fossem iguais, estariam em um só item. Porque o 57 diz o seguinte: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Olha bem, o 5º 61, ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem de autoridade competente. Bom, o senhor ministro Alexandre Vaz inventou um mandado de prisão em flagrante para destruir a vida do Daniel Silveira, mas não destruiu porque quem se destruiu foi ele, que ele não pode sair na rua. Seu Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é o maior responsável pela permanência do senhor Alexandre Moraes e outros ministros na corte, porque se ele tomar providência de acatar 3 milhões de assinaturas pedindo o impeachment do Alexandre Moraes, teria sido um exemplo para os outros. Porque o que esse ministro tem feito com o povo brasileiro está no gibi, todo mundo sabe disso. Aí, o artigo 283 era simplório. Agora ele está, olha a redação dele, redação lulista. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem de autoridade. E nos casos de não poderem ser presos antes do tanto julgado a sentença penal condenatória. E me dá uma coisa. Eles confundiram presunção de inocência com presunção de culpabilidade. É uma pequena besteira na Constituição, apesar que o próprio Supremo já tinha decidido que quem é o destinatário das provas é o juiz. E quem revê essas provas é o tribunal. Quando o juiz condena, ele diz, após o trânsito em julgado da sentença, inclua-se o nome do réu no rol dos culpados. Quer dizer, só depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é que é lançado o nome dele no rol dos culpados. Significa que ele continua sem culpa até o dia em que correu o último prazo para a sentença transitar em julgado. Mas no momento que o juiz condena, ele já passa a ser longe daquilo que se chama presunção de inocência. Não confundir presunção de inocência com não culpabilidade. Isso é uma explicação que eu dou no meu artigo. Aí, se o tribunal examina que o juiz julgou contra as provas dos autos, ou aplicou uma pena excessiva, ou que as provas apreciadas podem conduzir à absolvição pelas previsões do artigo 386, incisos 1º, 2º, 7º, 4º, certo? O tribunal toma a seguinte posição: ou ele absolve, ou ele anula a sentença, ou ele diminui a pena, mantendo a condenação por pena menor. Ora, por que eu digo que a presunção de inocência termina em segunda instância? Porque, aliás, foi tema até da minha participação de ontem. Porque o STJ, que é a quem cabe o primeiro recurso, que é o chamado recurso fiscal,
ele não tem competência de examinar as provas do fato criminoso. A competência dele somente é cingida nos termos de examinar se, olhe bem, se a aplicação da lei infraconstitucional foi correta, se houver alguma ofensa. Tanto é verdade que o artigo 105, inciso 3º, que estabelece o inconstitucional, ele diz que essa é a competência. Quando o juiz nega vigência a texto constitucional, aliás, texto de lei, quando o juiz nega vigência à jurisprudência, quando o juiz conflita a sua decisão e o tribunal confirma a sentença com a jurisprudência dominante. E até eu fiz uma live ontem dizendo que o próprio regimento interno do STJ e o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal e as súmulas são inconstitucionais. Vou dizer por quê. Porque se o artigo 5º, o inciso 54 e o seu inciso 55, o primeiro fala, ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade, seu processo legal. O segundo, 55, diz, a todo acusado de modo geral em processos penal, civil, administrativo, será assegurado o amplo direito de defesa, contraditório e recurso. Então, como é que eu posso exercer o meu direito de ampla defesa, um amplo direito de recorrer, se eu só posso recorrer se eu observar, fizer um cotejo analítico de jurisprudência, se eu fizer a prova que houve conflito entre a decisão do tribunal e a decisão do Supremo, do STJ, recursos repetitivos, súmulas, porque isso é ridículo, né, pessoal? Inclusive, eu defenderia, ao invés de defender um Supremo Tribunal Federal com 16 membros, é limpar o Supremo, tá? Que para aquele mais canalha do que esse presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele é pior do que o Davi Alcolumbre, pior do que o Renan Calheiros. Sabe por quê? Porque ele é descarado. O pronunciamento dele ontem foi a coisa mais ridícula do mundo. Tanto é verdade isso que ele levou o Maia, chamado de traidor, quando estavam querendo tomar um avião. Renan Calheiros pegou uma liminar do nosso grande Marco Aurélio de Mello e botou na cesta do lixo, dizendo que ele não podia ficar na presidência do Senado, porque teve uma denúncia exibida contra ele. Explico já. Aí, a oportunidade que o Supremo teve de mostrar ao povo brasileiro o cumprimento da Constituição, porque o artigo 103 e parágrafos criou, eles criaram, melhor dizendo, os três, né, criaram a ação declaratória de constitucionalidade. Essa ação, ela não existia antes das Constituições, ou seja, nas Constituições anteriores. E eu comecei a advogar na vigência da Constituição de 46 e Constituição de 67, 1988. Olha bem. Por que essa declaração de constitucionalidade? Só tinha a ADIM, a ação declaratória de inconstitucionalidade. Hoje tem ao contrário. Então requereram, para favorecer o Lula, uma ação declaratória de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Civil. Processo penal, desculpe. E eu tinha aqui um réu condenado, segunda instância, estupro, que já está comandado para sair e ser preso pela condenação. E ele até hoje não foi preso, por causa disso. Aí, conta o voto de algum ou alguns, eles declararam constitucional a redação do artigo
283 do Código de Processo Penal. É o maior absurdo, porque você vai ter que esperar o cara ficar frescando com recurso todo tempo, sem deixar transitar julgada a sentença, aí termina não cumprindo a pena, agredindo, inclusive conseguindo a prescrição. Prescrição por quê? Porque os atos interruptivos da prescrição, dentro do artigo 117 do Código Penal e 111, entendeu? Só com o recebimento da denúncia ou o trânsito em julgado de uma sentença para o Ministério Público. Ora, o réu foi condenado em primeira instância, o promotor não apelou. Ele apelou, foi condenado em segunda instância. Aí começa a coisa do plano de pressão. E com história especial, extraordinária, embargo de declaração, embargo de infringentes, agravo regimental, agravo interno, agravo de instrumento, o diabo, a sentença continua sem execução, o Ministério Público não recorreu, aí eu vou ganhar tempo. Um crime com a punição de 20 anos, se eu continuar, a partir da segunda instância, recorrendo, pela morosidade da justiça, aí o réu completar 70 anos, ele foi condenado a 100 anos de cadeia. 100 anos prescreve em 20 anos, sabia? 100 anos de cadeia prescreve em 20. Maior prazo de pressão é do artigo 109, inciso 1º do Código Penal, mas para o cara que tem 70 anos de idade, é do simples de metade, artigo 115. Aí prescreve em 10. Então, isso tudo é um malabarismo que levou o Lula à prescrição dos crimes dele. Por que levou? Na hora que eu vou dizer o saudoso ministro, porque para ser ministro ele morreu para o Brasil, chamado Luiz Edson Fachin, quando deu uma canetada anulando todos os processos do Lula, primeiro foi incompetência relativa, se existia, que eu acho que não existia, não podia anular o despacho que recebeu a denúncia. Segundo, se ele anulou o despacho que recebeu a denúncia, aí a pressão começou a coisa no dia do crime tinha mais de 6 anos ou mais de 8 do crime. Aí a pressão pela metade, porque o Lula tem mais de 70 anos. Tudo isso foi programado pelo senhor ministro Gilmar Mendes. Todo mundo sabe disso. Eu cansei de dizer, o senhor Gilmar dizendo que o Lula desse um julgamento justo, ele está programando uma prescrição pessoal que deu. E ele não, ele foi descondenado. A coisa mais incrível, mais vergonhosa que existe ainda no Brasil e no mundo inteiro, é essa situação do Lula ser um bandido e ter permissão de concorrer às eleições, quando nós temos aí o Fernando Francisquini, foi cassado porque censurou a inviolabilidade das urnas eleitorais, da eleição. Quer dizer, o Daniel Silveira foi suspenso, sem direito de concorrer, por vontade dos ministros, porque o Bolsonaro deu anistia, deu graça e indulto a ele. Eu não vou mais dizer nada. Eu vou deixar outro assunto para amanhã, que me pediram, mas eu vou deixar, estou bem cansado, estou inclusive com uma pressão alta do olho esquerdo, está horrível. Eu quero agradecer a todos. Olha, Márcio Almeida, aí São Paulo, Carlos Almeida, São Paulo, o Sérgio J. Evangelista, bom dia. Roberto Gomes, bom dia para você. Tony Mazori, bom dia. Bom dia a todo mundo, né, pessoal? Sônia Vieira, minha irmã. Eu quero só, para concluir, dizer o seguinte: você é cristão aí do interior do estado. Você vai tomar hóstia no dia da eleição. Se você sair de lá da igreja e votar no Satanás, que é o Lula, você está agradando a Deus e o diabo. Será que pode acontecer isso dentro do Apocalipse da Bíblia? Olha o capítulo 13 do Apocalipse, e se entregue ao ópio se você fizer isso. Agora, seus padres, seus evangélicos, que estão do lado do Lula,
você deve vestir uma batina vermelha e deve também fazer apologia ao Satanás e não a Jesus Cristo. Porque quem apoia o Lula deve ser colega do capeta, entendeu? Porque só está de branco agora, visitando os colegas lá de cima do morro, que tem muitas famílias amordaçadas pelo tráfico, dominadas pelo tráfico, e esse bandido, lá no meio dos colegas dele, não foi senhor de dizer: vamos liberar essas famílias para não serem subordinadas ao tráfico, para não pagarem pedágio ao tráfico, para não serem subordinadas às vontades do pessoal aqui da favela, aqui do morro do Complexo Alemão. Isso é que ele devia ter feito. Só que isso é uma coisa que só quem viu a favela, quem andou nas favelas sabe. Eu digo isso porque a favela de Nova Holanda, que hoje faz parte lá do Complexo Alemão, passei muitas vezes lá, a favela de Vila Isabel, de Andaraí, de Mangueira, a favela de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e outras mais, que formam o Complexo Alemão, do Alemão. Eu conheci muitos lá que diziam: olha, seu doutor Heleno, nós somos obrigados a pagar pedágio ao chefe aqui do tráfico. Eles não dizem abertamente. Então isso é que deve haver um jeito do senhor Edson Fachin, ministro do Supremo, não mandar fechar a entrada dos policiais, de deixar o tráfico e os bandidos tomarem conta das favelas, entendeu? Em detrimento às grandes e boas famílias que ocupam as veredas lá dos morros do Rio de Janeiro, de São Paulo, tudo. Eu conheço muito bem favela. Inclusive eu tive um irmão que morou em favela, se apareceu. Quando ele foi para o Rio, morou e depois ele comprou a casinha dele. E ele dizia: olha, fulano, isso aqui é meu irmão, deixa ele subir, eu vou dizer até o nome da rua, Rua Arapá, que fica no morro por trás da Avenida Uranos, Rua Uranos, Bom Sucesso, Ramos, Olaria, essa viva até Irajá, se não me engano. Mas essa Rua Arapá, você sobe o morro que fica de trás, ali perto de Bom Sucesso, perto de Ramos. E ele me dizia: naquele tempo, 1966, 68, entendeu? Imagine hoje como é que não está essa carniça lá em cima. Eu tenho pena das famílias que são obrigadas a morar no morro, nas favelas. Bom dia, curtam, compartilhem, lembrem aos seus amigos católicos que o voto é para o 22. 22 é o Bolsonaro. Deus, pátria e família. A bandeira brasileira acima de todas as torpezas da bandeira vermelha do Lula. O número é 22. Meu WhatsApp, 85 é o DDD, 999-453883. Obrigado e até amanhã.